Olá! Hoje vamos falar de Luiz Fernando Veríssimo e a temporalidade dialógica da vida. Meu nome é Antônio Artequilino e você está no canal Pensar com Arte. No ano de 2011, tive a imensa satisfação de ser anfitrião e mediador de um evento que contou com a presença ilustre de Luiz Fernando Veríssimo e também do grande Zuenir Ventura. Na verdade, o referido encontro foi patrocinado pela Universidade Corporativa do Banco do Brasil, na jurisdição da então Gerência Regional de Gestão de Pessoas de Ribeirão Preto e região, na qual atuei como gestor no período de 2008 a 2012. E esse evento com Luiz Fernando Veríssimo e Zuenir Ventura aconteceu em 2011. Confesso que essa memorável experiência marcou minha vida pessoal e profissional, pois tive a honra de dialogar com dois escritores absolutamente maravilhosos. Lamentavelmente, perdemos Luiz Fernando Veríssimo no dia 30 de agosto de 2025. Ele faleceu aos 88 anos na cidade de Porto Alegre. Fiquei bastante pensativo. E minhas lembranças na noite anterior foram povoadas pela inesquecível conversa que tive com Luiz Fernando Veríssimo. Lembro-me nitidamente que perguntei a ele sobre alguns aspectos da magistral obra O Tempo e o Vento, publicada por seu pai, o magnífico Érico Veríssimo, na forma de uma trilogia de romances históricos que abordaram com maestria a formação do Rio Grande do Sul ao longo de 200 anos. Mais adiante aqui no canal Pensar com Arte, vamos falar dessa obra O Tempo e o Vento. Devo lembrar que Érico Veríssimo, que nasceu em 1905 e faleceu em 1975, foi um dos grandes nomes da literatura brasileira. Essa trilogia, O Tempo e o Vento, é uma obra monumental que reúne 3 romances. Vamos lá. O Continente, que foi publicado no ano de 1949, O Retrato, publicado em 1951, e O Arquipélago, publicado no ano de 1959. Essa obra é conhecida como a Trilogia do Rio Grande do Sul, ou Trilogia Gaúcha, pois narra a transformação da região sul do Brasil, desde o século XVIII até o início do século XIX. Conversei bastante na noite do evento com Luiz Fernando Veríssimo e confesso que as respostas que ouvi dele me incentivaram a revisitar a obra O Tempo e o Vento, principalmente para analisar as figuras humanas mais marcantes. Ana Terra, de grande força e resistência, Bibiana, a voz da sabedoria popular e da força da maternidade. Ela era esposa do grande e icônico Capitão Rodrigo, figura ousada, intrépida e corajosa. Essa tríade representa o eixo humano da obra, porque o Capitão Rodrigo representava liderança, força. Ana Terra, memória e identidade familiar. E Bibiana, como já disse, representava a sabedoria prática. Juntos, eles articulam um modo como a família Cambará reage às transformações históricas, conectando passado, presente e futuro por meio da memória coletiva. Sem dúvida, a trilogia que Érico Veríssimo denominou O Tempo e o Vento apresenta contextos históricos importantes que envolveram, vamos lá, o processo de colonização, porque as terras estavam sendo ocupadas no Rio Grande do Sul, as guerras, a imigração e a urbanização. Ele fez tudo isso para discutir temas universais, tais como família, amor, poder, violência, moralidade e até mesmo dilemas existenciais.
Em outras palavras, O Tempo e o Vento é uma obra-prima da literatura brasileira que vale a pena ser lida e discutida. Além disso, tive a felicidade de falar com Luiz Fernando Veríssimo também sobre outra grande obra, agora sim de sua autoria, O Analista de Bagé, que reuniu 34 crônicas publicadas no ano de 1981 e que discorre sobre o cotidiano urbano, a crise de subjetividade e os contrastes entre o moderno e o tradicional no Brasil. Falamos também, e me recordo amplamente disso, sobre as enormes contradições históricas e sociais da sociedade brasileira, que incluem os problemas crônicos da educação, principalmente no que diz respeito à formação de leitores críticos. Luiz Fernando Veríssimo tinha uma preocupação muito grande com o desenvolvimento da consciência crítica, com o estímulo à leitura literária. Enfim, trocamos ideias sobre muitos outros assuntos e fiquei simplesmente encantado com o nosso diálogo. Aliás, outra obra sensacional de Luiz Fernando Veríssimo, denominada As Mentiras que os Homens Contam, foi publicada no ano 2000. Trata-se de um livro que investiga, com um tom ácido e bem-humorado, as mentiras cotidianas que permeiam relacionamentos, épocas e, como não poderia deixar de ser, situações sociais. Na realidade, o livro é estruturado com notas humorísticas que contam pequenas mentirinhas e, ao fazê-lo, revelam verdades mais profundas sobre relações humanas, poder, gênero e expectativas sociais. A escrita desse livro foi caracterizada pelo tom de humor afiado, com leve ironia e observação aguda dos comportamentos humanos. Reconheço sim, com muita sinceridade, que a minha interação dialógica com Luiz Fernando Veríssimo ampliou a admiração que sempre tive com relação à sua genialidade. Com ênfase, é claro, para a produção escrita, apesar de que ele também era músico e encantava as pessoas com o som do seu saxofone. Ele também me disse isso. Contudo, nosso diálogo ampliou o meu apreço pelo ser humano humilde, reservado, simples, acessível e ao mesmo tempo brilhante, talentoso, inventivo, perspicaz e singularíssimo na sua originalidade. Sem dúvida, Luiz Fernando Veríssimo soube temperar a memória, o humor e a ironia com a precisão de quem sabe que a vida, para ser suportável, precisa de leveza, de solidariedade e esperança. Sua escrita enxergou o cotidiano de uma forma incomparável. Cada crônica foi um registro fidedigno das incongruências da nossa sociedade. Veríssimo como ninguém, soube rir sem invadir, comentar sem ofender, produzir humor com uma inteligência fina que não agride, apenas revela de forma sutil a realidade e os comportamentos. Sua obra é um compêndio de afetuosidade crítica, onde ele aponta o ridículo dos costumes, mas não despreza as pessoas. Ele, na realidade, desmontou grandes mecanismos discursivos com a sensibilidade de quem sabe que o sorriso é a mais honesta, expressiva, corajosa, ousada, bonita, sincera e racional forma de resistência. Na minha humilde e modesta opinião, Veríssimo valorizava o gesto simples, o silêncio entre duas palavras, o riso que alivia o peso do passar dos dias e a graça nas situações mais inusitadas e, por que não, embaraçosas. Ele enaltecia personagens comuns que tentam esconder o mundo com os olhos da curiosidade. E é justamente nesse ponto que a obra dele assume uma originalidade arrebatadora, pois
Ele sabia revelar contradições, expor o drama humano que se esconde entre leis, políticas, linhas do tempo, já que estamos falando de temporalidade, e dilemas existenciais que envolviam a vida e também a morte. Nesse sentido, preste atenção. Certa vez, Luiz Fernando Veríssimo disse o seguinte: vou morrer sem realizar o meu grande sonho. Não morrer nunca. Esse era o sonho de Luiz Fernando Veríssimo. Certamente, o tempo é o narrador invisível que dialoga com o viver humano, com o propósito de corrigir e suavizar todas as nossas certezas e convicções. No entanto, diante de tantas, agora, incertezas, Veríssimo afirmou o seguinte: quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. É simplesmente genial, absolutamente formidável. Sob sua ótica, a vida seria uma celebração da humanidade que persiste com falhas, com humor, com a capacidade de conservar o afeto diante das transformações, das mudanças mais contundentes da realidade. No fundo, o tempo, ou a temporalidade, passado, presente e futuro, pode ser sim implacável. Mas, meu amigo e minha amiga, a nossa história é contada com a lente que nos faz sorrir, mesmo quando o mundo pede seriedade demais. E foi assim, nesse sentido, que Luiz Fernando Veríssimo ponderou o seguinte: eu não sei para onde caminha a humanidade, mas quando souber, vou para o outro lado. Ele tinha toda a razão. As guerras no Sudão, na Ucrânia, o genocídio em Gaza, além dos conflitos e das polarizações virulentas e terríveis que acontecem em diversas outras partes do planeta, atestam que a humanidade vai de mal a pior, rumo ao abismo apocalíptico do nosso fracasso civilizatório. É por isso que, se ela vai para esse lado, devemos ir para o outro lado. Meu amigo e minha amiga, Veríssimo foi um escritor que conseguiu de maneira ímpar aproximar a temporalidade da vida cotidiana, do humor que consola, da empatia que nos torna capazes de reconhecer nos outros não apenas personagens históricos, mas pessoas que respiram, duvidam e riem, que sentem dor, que choram, exatamente como nós. Eu poderia citar centenas de crônicas absolutamente formidáveis de Luiz Fernando Veríssimo. No entanto, esse vídeo teria inúmeras horas de duração. E sei que você possui muitos compromissos e muito pouco tempo. Então escolhi um texto denominado Crônica Engraçada. Por favor, preste atenção. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-feiras e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela em Fortaleza, a minha em São Paulo. Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Veja que texto brilhante de Veríssimo. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo, ela disse. Então sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão, tudo elétrico. Então ela disse: nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Lembrem-se,
o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Eu me casei com a senhora certa, só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre. Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la, mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou: "O que tem na TV?" E eu disse: "Poeira." Que texto esplêndido de Luiz Fernando Veríssimo. Além disso, acho que a televisão estava realmente precisando de uma limpeza, não é mesmo? Finalmente, ao ler Luiz Fernando Veríssimo, aprendemos a reconhecer a beleza escondida nas coisas simples, como o café pela metade, ou a chuva que molha o bolso da calça, o silêncio entre duas frases que pesam mais que um beijo. Afinal, a verdade dele pode ser descrita assim. Vejamos. Um clarão que nos recorda que a vida, veja a questão da temporalidade, apesar de ser breve e imperfeita, pode ser divertida e fazer sentido. Por tudo isso, o legado de Luiz Fernando Veríssimo viverá nas bibliotecas, nas mesas de café, nos encontros entre amigos, na memória de todos nós leitores e daqueles que conseguem decifrar o segredo do humor, sem jamais perder a ternura. Não podemos esquecer, meu amigo e minha amiga, presta atenção, de que a relação entre diálogo e temporalidade reside no fato de o diálogo ser um processo que ocorre e se desenvolve ao longo do tempo, sendo constituído pela memória e pela experiência do passado, pela presença do momento atual e pela expectativa do futuro. Através do diálogo, as pessoas constroem conhecimento e significados, o que as conecta ao presente e as permite projetar o futuro, assumindo a memória como a unidade do que foi, é nesse exato momento e também será. Portanto, Veríssimo não é passado, é futuro, pois a temporalidade dialógica da vida extrapola os limites do imediatismo e vai rumo aos horizontes mais distantes e eternos. Em outras palavras, diálogo e temporalidade são indissociáveis, na medida em que a temporalidade é o contexto onde o diálogo acontece, enquanto o diálogo é o processo que dá verdadeiro sentido à temporalidade do ser, através da construção, do respeito e da partilha de grandes significados e também da memória. Portanto, viva o grande Luiz Fernando Veríssimo! Que seu legado seja eternizado na infinitude da literatura brasileira e universal. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe o like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. E fique conosco, pois temos muitas coisas boas para tratar aqui. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.